Bom dia, pessoal que está online. Bom dia, pessoal que está aqui presente conosco. É muito bom ter vocês aqui conosco. Essa é a classe Discípulos, que a Central tem feito. Hoje, quem vai nos dar a aula é a Esther, e o tema é interpretação bíblica, como interpretar a Bíblia, algo bem necessário. Então, vamos orar para começar mais um momento aqui. São dos jovens aqui? Aham. Mais dois jovens aqui. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo dia de hoje, pela manhã que o Senhor nos deu. Obrigado, Pai, pelo dom da vida e obrigado por nos trazer à sua casa, Senhor, mais uma vez. Nós pedimos para que o Senhor abra o nosso entendimento nessa manhã, que o Senhor aguce para os nossos ouvidos, o nosso intelecto, que nós possamos aprender um pouco mais, Senhor amado, das coisas que dizem respeito a Ti, ao Seu reino e à Sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, o que nós te pedimos e desde já nos te agradecemos. Amém. Alguém vai falar algo mais ou posso começar? Pode começar, Esther. Ótimo. Bem, meu nome é Esther, eu sou espanhola, mulher do Paulo, então se tem alguma palavra que vocês não entendem, podem perguntar, mas acho que a gente vai conseguir se entender, tá bom? Eu vou falar sobre interpretação bíblica em duas aulas. Eu não dividi entre Antigo e Novo Testamento, porque, como vocês vão perceber, para falar sobre interpretação bíblica, é interessante falar sobre gêneros, né? Literários. Então, vou dividir de um outro jeito, com base no livro de Fee e Stuart, que se chama Entende-se o que lês. Tá? Essa vai ser a base bibliográfica, mesmo que eu vou fazer depois outras recomendações, principalmente na segunda aula, e o Paulo vai falar um pouquinho também dos perigos da interpretação, que também tem os seus perigos, tá? Mas então eu vou começar compartilhando aqui a minha tela, aí vocês me falam se vocês conseguem ver, tá? Eu tenho aqui a apresentação. Vocês estão vendo? Tá carregando, né? Deixa eu ver. Agora foi. Ótimo. Tá. Então, eu vou falar sobre interpretação bíblica. Tem o subtítulo aí, O Mundo Perdido da Bíblia. Acho que vocês vão entender por que eu coloquei esse aí, além de fazer de colocar, né, um subtítulo de um outro livro, de outro autor que eu gosto bastante, que é o John Walton, tá? Mas somente para vocês entenderem que a gente, às vezes, precisa voltar para trás, para entender o mundo lá de antigamente, para depois saber como colocar o que Deus quer dizer para nós hoje, na atualidade, tá? Então, coloquei só esse versículo para ilustrar, Mateus 22, 29, errais, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. E muitas vezes, todos nós, não interpretamos a Bíblia da maneira correta, né? E a gente vai entender hoje um pouquinho mais isso aqui. Mas antes disso, e me adiantando o que eu vou falar, acho que é mês que vem que eu falo sobre disciplinas espirituais, eu quero que vocês entendam do que a gente está falando agora com o estudo da Bíblia, tá? Porque o estudo seria uma disciplina espiritual, tá? Que tem a ver com essas explicações, com uma visão mais analítica, tá? Que seria diferente dessa leitura que normalmente nós fazemos de meditação, de contemplação, de uma leitura mais devocional, que a gente está saboreando a Bíblia. Seria uma leitura diferente. A gente vai falar agora de um estudo da Bíblia. Tá? Então, a gente precisa repetir, reler, focar, compreender e refletir sobre isso, né? Mas seria um estudo analítico, não seria simplesmente uma leitura devocional, que é o que normalmente a gente faz no dia a dia. Quando a gente estuda formas verbais, né, como são os livros, tem diversas orientações intrínsecas, por exemplo, que precisamos primeiro entender para depois interpretar. Só que muitas vezes saímos primeiro interpretando sem tendo entendido bem.
Nos livros, geralmente, também avaliamos, né? Se a gente gostou, se não gostou. Mas a Bíblia a gente não vai avaliar, não é o propósito da Bíblia, né? Ser avaliada, né? Mas a gente precisa primeiro entender para depois se interpretar. E outras orientações que seriam extrínsecas, fora do livro, seria consultar outros livros. Como a gente vai ver versões diferentes, no caso, traduções diferentes, às vezes é interessante, dicionários, neste caso, dicionários bíblicos, comentários, neste caso, comentários bíblicos, e também discutir com o outro para ter diferentes perspectivas, para compreender melhor. Tá? Agora sim, em relação com a interpretação. Por que a gente precisa interpretar? Em primeiro lugar, a gente, mesmo sem saber que a gente precisa interpretar, quando a gente lê a Bíblia, a gente já está interpretando. Então, a gente iguala o que a gente entende com o que o autor quis dizer. Só que nem sempre é assim. Às vezes, o que a gente entende, né? Que a gente interpreta e coloca de forma aplicada na nossa vida, nem sempre foi a intenção do autor ou do Espírito Santo. Por exemplo, se a gente pega a Bíblia e a gente vê a palavra cruz, a gente normalmente entende a cruz como essa primeira figura aqui, né, da esquerda. Só que os estudiosos, né, falam que a cruz seria mais parecida, né? A cruz que foi utilizada, que era utilizada na época, seria mais parecida com esse símbolo aqui da direita. Né? Ou quando na Bíblia a gente vê a palavra carne, muitas vezes a gente entende como corpo, né? Como corpo de maneira geral. Só que se a gente for ver especificamente, né, o contexto, talvez carne deveria ser traduzida mais pela natureza pecaminosa e não tanto quanto como corpo físico. Né? Ou, por exemplo, quando a gente pensa na igreja como um todo, a gente pode entender a igreja como a gente vê, por exemplo, aqui no Brasil, com diferentes denominações, né? Muito diferentes entre elas. Só que antigamente não era assim. Então, a gente já age como intérprete, mesmo sem saber disso, né? Como Paulo já falou sobre origem e transmissão da Bíblia, só relembrar, né? Que uma tradução da Bíblia seria um resultado final de um longo processo de erudição, que foi o que o Paulo falou de forma bem resumida, tá? Então, inclusive, a nossa tradução, no caso, no português, já é uma outra tradução, muitas vezes de uma outra língua, nem sempre, né, mas de uma outra língua, vem de diferentes manuscritos, etc., o que vocês já viram na aula passada, ou podem ver, né, porque, se não me engano, o vídeo está disponível, né? Então, não é tão simples assim. Aí você pode pensar, tá, então por que interpretar? Não seria melhor não interpretar? Não, porque se a gente não faz uma interpretação, a gente não está fazendo um estudo da Bíblia. Estaria fazendo somente uma leitura devocional, e a Bíblia também precisa ser estudada. Então, o que a gente deve fazer? Deve fazer uma boa interpretação. E como que a gente faz uma boa interpretação? É disso que vamos falar hoje. Partindo também de julgamentos de bom senso, né? Simplesmente com o bom senso, a gente pode ir pelo caminho. Só que assim, pode ser que a gente tenha diferentes interpretações só com isso, né? Então, precisamos entender a natureza da Escritura. Por quê? Porque a Bíblia é divina, né? Tem uma origem divina, é a palavra de Deus para nós. Mas a Bíblia também é humana. Por quê? Porque, como a gente viu na aula anterior, de origem e transmissão, né? Da sarça ao smartphone, né? Teve muito trabalho humano por trás para chegar aonde a gente está hoje. Então, a Bíblia é a palavra de Deus, sim. Isso a gente
Tem certeza, tudo isso está claro. Então, por ela ser a palavra de Deus, a Bíblia vai ter relevância eterna, né? Mas a Bíblia também são palavras humanas na história, mesmo que direcionado pelo Espírito Santo, mas são palavras humanas na história. Então, a Bíblia tem uma particularidade histórica. Especificamente, cada livro da Bíblia tem particularidade histórica. Então, para o estudo da Bíblia e uma correta interpretação, a gente precisa entender também isso aí. Tudo bem até aqui? Vamos lá. Posso? Tudo bem? Ótimo. Tá, então, quais que seriam as principais tarefas necessárias para fazer uma interpretação bíblica adequada? Então, eu coloquei aqui os dois termos, que seria exegese e hermenêutica, tá? Muitas vezes, quando a gente fala de interpretação, a gente entende que a hermenêutica, né, seria mais ou menos equivalente à interpretação, mas eu dividi aqui para a gente entender melhor. A exegese seria olhar para o passado, para lá, para antigamente, tá? A exegese seria entender qual que seria a intenção original do autor. Para depois, sim, ver a hermenêutica, que seria aqui, atualmente, como que pode ser aplicado. Mas para a exegese, a gente precisa algo que a gente não costuma fazer, que é ler o texto todo, de maneira cuidadosa, né? Porque a Bíblia estaria, como o Paulo já falou, estaria dividida em livros, né? Então, precisamos ler o livro todo, o texto todo, por assim dizer, de maneira cuidadosa. E para fazer isso, devemos de fazer as perguntas certas ao texto, porque muitas vezes a gente faz para o texto as perguntas que a gente quer responder, mas é que o texto foi feito para que algumas perguntas fossem respondidas, não todas, né? Então, ao ler o texto todo cuidadosamente, a gente vai prestar atenção ao contexto, né? Ao contexto histórico, que seria o pano de fundo do livro, ou a ocasião para a qual o livro foi escrito. Às vezes foi uma ocasião específica, como a gente vai ver em relação com cartas de Paulo, né? E o contexto literário, que seria quais que são as unidades de pensamento, qual que é o gênero literário, como que o livro precisa ser entendido. E também o conteúdo, que muitas vezes a gente deixa de lado, o contexto vai diretamente o conteúdo, qual que é o significado, né? Mas não só no geral, mas o significado das palavras, das relações gramaticais, dos parágrafos, né? O que vem antes, o que vem depois, não podemos deixar isso de lado. Então, para fazer uma exegese, muitas vezes a gente, mesmo que o texto, através do texto, da leitura do texto, a gente consegue extrair, né? O ideal seria, pelo menos, fazer uma leitura complementar inicial, né? Com algum comentário bíblico, ou mesmo uma Bíblia que já vem comentada, né? Para entender o contexto, o pano de fundo desse livro específico. Então, muitas vezes, seria interessante pegar ajuda externa, né? Com bons comentários, já um bom dicionário, às vezes uma boa tradução para ver a diferença se queremos aprofundar no estudo, mas principalmente uma leitura de um simples comentário inicial, já seja de um comentário de todos os livros ou de um comentário de um livro específico, somente para entender a introdução, um pano de fundo seria necessário para o estudo, né? Para posteriormente, só posteriormente, tendo feito uma boa exegese, aí sim, ver o que esse texto pode nos dizer, tem a nos dizer hoje, na atualidade. Porque se a gente vai diretamente para a hermenêutica, o que o texto quer dizer hoje, para nós? Sem ter feito uma boa exegese,
a gente pode entrar, né, em interpretações muito subjetivas, interpretações inapropriadas, né, e múltiplas interpretações, dependendo de cada um, sem ter em conta o quê? A intenção original, através da qual o Espírito Santo guiou o autor do texto. Então, eu quero partir aqui de uma frase que pode trazer, talvez, um certo desconforto, mas para a gente partir dessa frase, para entender que um texto nunca pode significar o que nunca significou. A gente vai entender isso melhor com os exemplos, tá? Vamos lá. Antes disso, só lembrando que é interessante, né, ter boas traduções da Bíblia. Mas o que acontece? Quando fazemos uma tradução, como o Paulo já viu, né, a gente vai da língua fonte, que seria a língua original, né, já seja o grego, etc., para a língua alvo, no caso do português. Passou por muitas alterações, né? Quem trabalha com tradução e interpretação sabe a dificuldade disso, né? Além do mais, acontece um distanciamento histórico entre a língua fonte e a língua alvo, né? E tem diversas áreas que podem ser problemáticas mesmo com uma boa tradução, né? Que eu não vou entrar nisso, mas só para vocês entenderem, né? Então, qual escolher? Isso vai depender. Eu coloquei aqui uma tabela do livro mesmo. Tem traduções que vão ser mais literais, né? Que vão palavra por palavra, vendo qual que seria, né? A tradução mais literal, que estão mais próximas do Lai antigamente, mas que talvez é mais difícil entender na linguagem atual. E tem traduções mais livres como a mensagem, que elas interpretam o sentido de uma maneira geral, e a tradução é feita desse jeito, não palavra por palavra. Que aí pode ser mais fácil de compreender, mas aí não é tão análoga, né, com a linguagem específica inicial na qual foi escrito o texto. Então, as duas podem ter dificuldade. Tem outras, que são as daqui do meio, que tem uma equivalência mais funcional, mais dinâmica, que tentam ter o melhor das duas, ser literais, mas ao mesmo tempo que faça sentido para nós hoje, né? Então, vai depender do que você pretende, mas talvez uma intermédia seria interessante, né? A não ser que você queira estudar mesmo, que aí seria uma mais literal. Estudar com muita profundidade, já vendo as palavras, etc. Vamos começar agora com os exemplos. Um exemplo, né? Por exemplo, as epístolas. Vamos ver as epístolas, o que falavam, né? Para eles, lá antigamente, qual que é o propósito de Deus para eles, qual que era, para depois ver qual que é o propósito de Deus para nós. Hermenêutica. Vamos lá. Então, quando a gente fala de epístolas, né, a gente muitas vezes precisa distinguir entre cartas de verdade, né, que tem um alvo, um público específico, e epístolas, né, que são uma literatura destinada para o público de forma geral. Mas, muitas vezes, a maioria do que consideramos epístolas, na verdade, eram cartas de verdade. Então, a gente deveria de ler como ler uma carta de verdade, né? Que a gente lê toda a carta de maneira inteira, tem uma estrutura, etc. Só que as formas das cartas, né, como que eram antigamente? Teriam o nome do escritor, eu, Paulo, nome do destinatário, né? Para, saudação, graça e paz para todos, oração, a graça de Deus, tem o corpo da carta, tá? Onde vão ser escritas essas questões, né? Vai ter uma saudação final e uma despedida. Saudação final também, paz com todos vocês, despedida, deem os meus abraços, enfim. O que acontece? Que as cartas, como toda carta, tem um propósito de ser ocasional. Por que são escritas? Por uma ocasião, né?
Então, por exemplo, as cartas de Paulo podem ser escritas muitas vezes em resposta a uma carta anterior ou em relação com outras pessoas do entorno da igreja, né? Falou para Paulo que ele responde, né, com uma carta para toda a igreja, por exemplo. Então, as cartas de Paulo, por exemplo, não são toda a teologia de Paulo. As cartas incluem parte da teologia, né? Mas essa teologia é aplicada a uma necessidade específica. Precisamos entender que, se são ocasionais, elas partem, bem como todos os livros, mas especificamente as cartas, temos que ver o contexto histórico. Então, isso que eu já comentei, né? Ter um dicionário bíblico ou uma introdução ao comentário e depois ler a carta inteira. Talvez não consiga em uma vez, consigo em 2 vezes, consigo aos poucos, tá? E depois ver qual que é o contexto literário, qual que é a razão de ser dessa carta. Então, dá para fazer sim uma exegese completa sem sair do texto. Mesmo que seja interessante, a gente já falou, pelo menos ter uma introdução, né, ao livro, né? Ler uma pequena introdução, dá para fazer sim uma exegese completa. Por quê? Porque tudo encaixa no argumento principal. Então, quando a gente vai analisando, vai vendo que tudo forma parte de um todo mais completo que o livro, né? Então, tem um sentido de totalidade quando a gente lê o livro como um todo. E assim a gente pode entender qual que era a palavra de Deus para eles. O que acontece? Que pode ser que tenha algumas passagens que são problemáticas. Por quê? Porque não foram escritas para nós. Porque tem algumas passagens específicas que a gente vai ter falta de conhecimento. Por exemplo, se você está ouvindo, né, uma ligação, você está num restaurante e você ouve uma pessoa está falando com outra. Você só escuta o que essa pessoa está falando. Você pode imaginar, hipotetizar o que a outra pessoa está falando em relação com as respostas da pessoa que você está ouvindo. Mas você não pode saber, não pode ter certeza do que a outra pessoa está falando. Então, muitas vezes, para nós, falta informação. Porque tem coisas que foram escritas e que formam parte, né, do contexto de lá e antigamente, que não foram explicitadas no livro. Por quê? Porque eles já partiam de um pano de fundo específico. Se alguém pergunta para mim, se alguém discute comigo sobre a situação política do Brasil, um brasileiro, eu que estou vivendo aqui, a gente não vai ir lá desde o começo para entender o que está acontecendo agora. A gente fala do que acontece agora, né? Então, tem coisas que a gente não vai repetir. Agora, se vem alguém da Espanha, que acontece, e pergunta para mim o que está acontecendo no Brasil, na área política, é difícil pra caramba, porque eu preciso, né, começar desde muito atrás, né? Essa informação que para a pessoa que está comigo aqui no Brasil, eu não preciso dar, porque a gente já entende isso aí. Para a pessoa de fora, eu preciso colocar. Né? Só que no livro da Bíblia, o autor escreveu para essas pessoas específicas, né? Então, muitas vezes está faltando informação para nós. Então, a gente precisa entender isso aí. Por isso que é interessante os comentários bíblicos, ler os estudiosos, etc. A gente deve entender o que pode ser dito com certeza e o que não. Então, tem coisas que são fundamentais que a gente vai ver que formam parte do que o Bruno já falou, da metanarrativa. Criação, queda, redenção, talvez consumação. E tem coisas que não podem ser ditas. São essas coisas, né, que a gente não pode afirmar. Mesmo que dentro da nossa denominação eclesiástica, a gente vai para um lado ou vai para o outro, mas muitas vezes não é tão claro, porque senão não teria várias interpretações. Mas sim, podemos, entendendo essas duas coisas, que falta conhecimento, né, e que tem coisas que podem ser ditas com certeza e outras não, podemos sim entender a lição somente através de uma leitura do texto, o que o texto quer dizer, e através de uma leitura de um bom comentário, pelo menos na introdução. Tá? Isso seria exegese. Bem, eu coloquei aqui um exemplo, isso é do meu pai,
meus pais eram da Jocum, tá? De Jovens com uma Missão. E na Jocum tem um curso que é sobre interpretação bíblica, que eles ficam de 6 meses a um ano estudando a Bíblia toda, né? E eles vão livro por livro e vão lendo o livro, leem de novo, veem as partes, classificam os versículos-chave, vão dividindo aqui qual que seria a divisão geral, divisões particulares, etc, etc. Isso se chama método indutivo, que vou do particular para extrair, né, o princípio geral. Né? Então, isso seria um método indutivo, né? Seria uma forma de fazer, né, um estudo e interpretação da Bíblia, para vocês entenderem, né? Claro que o estudo da Bíblia tem um trabalho, não é igual que uma leitura devocional, mas vale a pena. Então, as mesmas epístolas, qual que seria a palavra de Deus, né? Para nós, hoje em dia, o propósito de Deus com elas para nós hoje em dia. Podemos partir da hermenêutica do sentido comum. Então, por que às vezes certas partes, né, a gente entende como isso é aplicável para nós hoje em dia e outras não? Né? Por exemplo, bem, aqui em 2 de Timóteo, tem 2 questões que eu coloquei aqui, né? Beber vinho e não apenas água. Eu não quero entrar em discussão, é somente para vocês entenderem, né? Beber vinho e não apenas água. Umas denominações vão aceitar, outras não, etc, né? Mas por que é diferente isso, por exemplo, de permanecer na palavra? Bem, permanecer na palavra, quando a gente entende, né, o propósito da Bíblia todo, quando a gente lê outros livros na Bíblia, a gente entende, né, que permanecer na palavra é algo que é para todos nós. Né? Por exemplo, outras questões, muitas vezes, né, podem entrar em questões culturais, etc. Eu não quero falar o que está certo ou o que está errado, mas para que vocês entendam que tem coisas que a gente não pode discutir, que podemos ter certeza, e outras que, obviamente, podem dar lugar a várias interpretações, né? Ou, por exemplo, quando a gente vê 1 de Coríntios 11, é interessante, porque nos anos 60, né, quando foi ficando, né, na moda esses cabelos mais compridos, né, muitas vezes, certo segmento, né, da cristandade começou a criticar, né, por exemplo, que não era, né, por certas passagens que estão escritas na Bíblia, para não ter cabelos, não estou falando de barba, os cabelos mais compridos, porque isso seria desonra, etc. Só que quando a gente pegava, né, partes, talvez, da mesma estrutura, do mesmo gênero, do mesmo livro da Bíblia, né, que falava de cabelos compridos em homens, mas também falava que não era para as mulheres cortarem o cabelo, se a gente for ver certa modinha também nos anos 60, né, esses mesmos que criticavam os cabelos compridos nos homens, eles não viam problema que a mulher cortasse o cabelo por aqui, que começava que já tinha ficado na moda, inclusive, né? Então, a gente, às vezes, é seletivo, né? Então, qual que seria a primeira regra básica para fazer uma boa hermenêutica? Como que podemos aplicar o texto para nós hoje em dia? É o que eu já comentei. Um texto nunca pode significar o que nunca significou. Então, esse texto específico vai ter uns limites. Né? Esse texto tem um propósito. O outro texto na Bíblia pode ter outro propósito, que é o que a gente vai ir vendo entre a aula de hoje e a seguinte. Segunda regra, que as circunstâncias comparáveis podem ser semelhantes, né, às dos destinatários, né? Então, pode ser que certas coisas sejam parecidas, né? Então, essa palavra de Deus poderia ser direcionada para nós hoje, né? Na atualidade, né? Mas tem outras que não, que as circunstâncias não são comparáveis, né? Então, precisamos ter cautela para fazer uma boa exegese. Por exemplo, todos somos pecadores? Sim, antes, sim, hoje, né? Isso é assim. Né? E quando as circunstâncias são comparáveis, né? A gente precisa entender qual que era a intenção original do autor. Tá bom? Por exemplo, tem
peculiaridades que não vão ser comparáveis. Quando falam de tempos idólatras, no geral, né, muitas vezes não vai ser comparável, né? Então, a gente precisa entender qual que seria a intenção original para aplicar ou não, né? Ou quando falamos de pedra de tropeço, né? O que seria pedra de tropeço lá, pode ser diferente de agora, mas o princípio de não ser pedra de tropeço, a gente pode colocar, né? Então, na Bíblia, no livro, vai ter questões importantes, tá? E vai ter questões indiferentes, que vão ser mais culturais, que eram importantes para esse momento na escritura e não são mais hoje. Então, a gente precisa entender que nas questões importantes, todo mundo concorda, mas nas indiferentes, você precisa também respeitar, né, o que o outro, né, está dizendo, pode discutir, pode recorrer, né, a outro tipo de coisas. Um problema seria a relatividade cultural, né? Porque sabemos que certos livros a gente precisa ter muita cautela por causa da relatividade cultural. Ah, mas se tudo é relativo culturalmente, não podemos afirmar nada. Não, porque as questões importantes não mudam. Então, por exemplo, tem questões que centrais, já falei, criação, queda e redenção. Tem questões periféricas, que são as cabeças cobertas. Isso seria cultural. Tem questões que são inerentemente, né, da nossa ética moral, por exemplo, o adultério antes e hoje. Mas tem questões que não, por exemplo, a preferência pelo celibato do Paulo. Não é algo moral que tinha que ser assim, né? Ou testemunhos uniformes e consistentes no Novo Testamento como um todo. A gente vai pegar, então, outros livros. Por exemplo, o amor e a não retaliação. Aparece, né, como o ensino de Jesus, de maneira geral. Mas agora, o mesmo, não para entrar em debate, para a gente entender qual que seria a posição das mulheres na igreja, isso é inconsistente em relação com os diferentes estudiosos, né? Então, precisamos ter cuidado com tornar a aplicação específica em algo que seja absoluto. E uma pergunta que a gente pode fazer essa teria sido uma questão para nós, hoje, se nunca tivéssemos lido isso na Bíblia? Não, talvez não teria. Então, e também é importante saber que o autor do livro, o escritor do Novo Testamento, ele vai concordar, muitas vezes, com uma situação cultural na qual tinha uma opção só. Isso não significa que ele esteja dizendo que isso é o correto. Ele está partindo da situação cultural de lá, como a gente vê muitas vezes na escravidão, na inferioridade da mulher, mesmo que muitas vezes a gente pode ver que eram mais avançados do que outro tipo de povos com outras crenças, né? Mas, enfim. Também precisamos entender que existem diferenças culturais entre o século I e o século XXI. Antigamente tinha poucas mulheres com educação, não é um caso agora. Então, a gente precisa ter também uma caridade cristã em relação com esse exercício da interpretação. Precisamos reconhecer as diferenças, amar o outro e, às vezes, pedir perdão, porque muitas vezes entramos em questões, discutimos e nos separamos, né, do outro, do nosso irmão, por questões que não são importantes. Então, é importante também, né, entender que a gente vai reformando a teologia com base numa exegese sadia. Então, além do que o livro fala, muitas vezes, vai ser mera especulação. Porque Deus nos dá tudo quanto é necessário, mas não tudo quanto gostaríamos. A gente precisa entender que vamos estar com falta de informação. Estamos com falta de informação, tanto que vários estudiosos diferem em várias coisas. E que a gente não tem que fazer as perguntas, né? As nossas perguntas, né? Em relação com perguntas que eles faziam. Porque são diferentes as nossas perguntas e as perguntas deles. Então, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado, né? Porque tem coisas para a atualidade que muito óbvio que lá nem fazia, né? Nem aparecia, não aparece na Bíblia, porque não estava em questão na época, né?
Então, o texto que a gente lê parte dessa cosmovisão bíblica que a gente está vendo em todas as aulas. Tá. Em relação com as narrativas do Antigo Testamento, muitas vezes a gente interpreta as narrativas do Antigo Testamento de uma maneira que não seria correta. Porque elas nos falam de eventos históricos do passado que vão dar um sentido e direção ao povo no presente. Até aí, sim, né? A gente precisa entender a natureza das narrativas, não vai dar tempo, né, para falar, né? Mas as narrativas do Antigo Testamento, que são 40% do Antigo Testamento, no Novo Testamento tem menos narrativas, por exemplo, os evangelhos, né? Mas vão ter características específicas. Né? Vai ter uma metanarrativa, vai ter uma narrativa especificamente sobre o povo de Deus, e vai ter narrativas individuais, Abraão, etc. Né? E tem diferentes características que são específicas. Né? Por exemplo, nos personagens, a gente não vê os personagens em relação com a descrição física. Às vezes, quase nem aparece descrição física, né? A gente vê mais pela posição, qual que é a profissão da palavra. O diálogo é muito importante também para eles, né? E é uma narrativa que foi feita para ser transmitida de forma oral, né? Por isso vai ter muitas repetições, inclusão, que é o que você já começou, coloca, né? No final, na conclusão final, relembra, né? O começo, etc, etc. Então, são características que vão ser próprias das narrativas do Antigo Testamento e a gente precisa entender também. Né? E as narrativas do Antigo Testamento têm a ver com cenas. Elas são cênicas, vão por cenas, né? Então, por uma parte, né, a gente tem lições explícitas, mas tem lições implícitas que a gente pode também ver com a leitura do texto, mas que a gente tem que aprofundar um pouquinho mais. E essas lições implícitas, por que é interessante estudar? Porque elas vão ser entendidas pelos leitores originais, mas não pela gente, porque está faltando informação. Por exemplo, na Bíblia, no livro de Ruth, na história de Ruth, não está escrito que Ruth se converteu. Mas quando ela fala que o seu povo será meu povo, era moabita, etc, etc, a gente vê, né, entre outras coisas, que ela se converteu. Também não fala exatamente, não tem por que falar, às vezes, essa pessoa era adoradora, seguidora de Deus. Mas vemos que Boaz era uma pessoa justa, né? Porque ele respeitava a lei da espiga, que era deixar, né, parte para os pobres, né, que não tinham, e estrangeiros, né? E muitos deles não respeitavam. O que a Ruth fez de ir lá e pegar poderia ter sido muito perigoso para ela. Ou a gente vê, tanto em outros livros da Bíblia, como se a gente vê o livro lá, né? A gente vê o Davi na genealogia. Né? Então, Ruth era uma mulher estrangeira que pertencia à linhagem do rei Davi. Ou que Belém era uma cidade excepcional, né? Aí sim a gente precisa um pano de fundo. Por exemplo, se a gente vê Juízes, né? Que Juízes era nessa época na qual estava acontecendo a história de Ruth, né? Vemos que Belém era uma cidade excepcional. Como os anciões tratam, como que as mulheres tratam Ruth, né? E outro tipo de coisas, a gente vê que isso em outras cidades, que a gente vê em Juízes, né, que tinha imoralidade, que tinha adultério, que tinha um monte, né, de problemas, etc., que não era o que estava acontecendo em Belém, né. Então, implícito não significa secreto, porque a gente vai ver, né, que as narrativas do Antigo Testamento, elas não servem para a gente entender um sentido oculto. Não é a função da narrativa. Elas não são alegorias cheias de significados ocultos. Pode ter alguma alegoria específica, mas elas, como tal, não são alegorias. Então, elas não têm a intenção de ensinar aos leitores lições morais. Elas não nos falam o que aconteceu. É uma narrativa. Não o que deve acontecer necessariamente, né? Então, a gente precisa ter cuidado com descontextualizar, ver alguns versículos de forma específica, né?
tirar uma moral para mim mesmo, né? Sem ver o contexto, né? Uma falsa apropriação em relação com a cultura contemporânea. Não, o Jonathan, né, e o Davi, eles tinham uma relação amorosa, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Então, princípios, e já vou deixar por aqui por hoje, para vocês fazerem perguntas, né? Ela não vai ensinar uma doutrina, ela vai ilustrar. Não falam do que deveria ter acontecido, mas do que aconteceu. Não tem por que ser um bom exemplo, às vezes ser um exemplo contrário, né? Eles não agem de forma perfeita. Nem sempre vamos ver se isso que aconteceu é bom ou é ruim. Está falando do que aconteceu, né? Então, às vezes são incompletas. Às vezes não, no geral, elas são incompletas, faltam detalhes, né? Então, elas não vão servir para responder a questões teológicas com um propósito particular. Elas vão ensinar de forma explícita e implícita que Deus é o herói que está por trás, né? E Deus estava com ele, as visões, né? Os sonhos, né? Foi Deus que deu para eles, né? Etc, etc, etc. Isso sim a gente pode ver que Deus é autor da história, né? Mas nem sempre podemos tirar lições teológicas específicas de uma narrativa, porque não é o propósito de uma narrativa. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Alguém aqui tem alguma pergunta, algum comentário? Eu só queria comentar, Esther, deixa eu abrir a câmera aqui para vocês me verem também. É muito interessante ver isso, porque nas escrituras, muitas vezes, a gente realmente fica procurando coisas específicas, né? Mas muitas vezes o que a gente tem que tentar extrair são os princípios, porque tem coisas que hoje você não vai aplicar mais, como é o caso de muitas vezes leis do Antigo Testamento, coisas sobre sacerdotes e sacrifícios, até, né, a própria questão de Jesus tendo vindo para cumprir a lei. Mas tem muita coisa que muitas vezes a gente não vai conseguir falar, não, agora eu tenho que usar a roupa tal. Eu não posso usar, por exemplo, tecidos mistos, né? Não posso usar. Ou seja, essa camiseta que eu estou usando aqui, que é 20% poliéster, 80% algodão, eu estou em pecado se eu usar ela, né? Mas então, assim, às vezes a gente não pode ficar realmente buscando essas coisas tão específicas, mas o que a gente tem que tentar extrair é quais os princípios por trás das regras e o que Deus queria realmente trazer para nós. Mas o que me realmente chamou a atenção é essa questão que você trouxe da narrativa do Antigo Testamento. Isso é um desafio para nós, às vezes, como liderança, a gente que prepara a aula, a gente que às vezes prega, porque dentro como posso falar assim, do que a gente pratica como cristãos nesse sentido, às vezes a gente quer extrair muito de Paulo e quer trazer os nossos 3 pontinhos presbiterianos, aquela coisa, mas assim, narrativa é narrativa, e a gente tem que saber explorar a narrativa da forma que a narrativa é explorada, né? Eu pego muito, por exemplo, aquela narrativa do profeta Elias no Monte Carmelo, lá com os profetas de Baal, né? É uma situação na qual você não vai conseguir extrair 3 pontinhos lá, mas você tem uma história do povo de Deus voltando à sanidade bíblica, voltando a confiar no verdadeiro Deus, né? Tanto que é a pergunta do profeta Elias lá, né? Se Baal é Deus, então siga-o, mas se Jeová é Deus, então siga-o. Vocês têm que decidir o que vocês querem fazer da vida, né? Então, muitas vezes não é aqueles 3 pontinhos, autoajuda, não, né? 10 coisas que você vai fazer para viver melhor. Nem sempre é isso. Muitas vezes é tentar extrair o princípio daquilo e realmente aplicar, mas de uma forma que faça sentido para os nossos dias, né? Uhum. Isso mesmo. A gente vai ver sobre leis também na próxima aula, né? Eu queria só fazer um comentário, porque estão me ouvindo aí? Sim. Eu lembro que a minha própria experiência de conversão, né? Eu converti com 14, faz alguns anos já. E eu lembro que a primeira vez que eu fui ler a Bíblia, todo mundo falava, você tem que ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia, tem que comprar uma Bíblia. Daí você vai ler a Bíblia. Eu lembro que foi um baque, porque eu já li imaginando, eu tinha muito criado na mentalidade meio caixinha de promessas, né? Tipo, versículos isolados, uma coisa assim.
E você vai ler, ele não está respondendo nenhuma pergunta que, tipo, se Deus existe ou não existe, por que, que o mal acontece, por que acontece desgraça, por que tem guerra, ele não está respondendo. Está contando um monte de histórias. Então, a gente, às vezes, se perde nesse quesito que a gente acha, ou olha, às vezes, com as nossas questões específicas, e a gente perde esse senso do todo, esse senso de que é uma grande história, de quais são as coisas que estão acontecendo, que a gente não consegue extrair, às vezes, direito. A gente precisa, muitas vezes, se aprofundar um pouco mais, entender melhor o contexto, para você, justamente, olhando até essas narrativas. Eu gosto muito de narrativas, eu gosto muito de ler, né? Cara, quando você lê, você entende o que está acontecendo, o que Deus está fazendo, as coisas que Deus está agindo, você fica maravilhado. Só que, também, como o Lucas falou, é difícil você conseguir pegar, extrair os pontos específicos. É outro modelo, é outra forma. Uhum. É isso mesmo. É isso mesmo. E a gente precisa também entender que cada livro da Bíblia, ele nos fala de uma forma diferente, né? Que é o que eu queria trazer, né? Também com essa aula aqui, né? Exato. Você pega outro livro, Eclesiastes. Que é um cara falando consigo mesmo, assim. Tipo, você começa a ler, você fica extremamente deprimido. Nossa, tá tudo ruim aqui. Todo mundo vai morrer, não faz sentido nada. Mas ele só faz sentido quando você termina. Depois de 13 capítulos, você chega no último. Agora eu entendi. Você tem que terminar de ler o livro, senão você não entende o que está rolando. O Provérbios, que é um monte de frasezinha solta e não necessariamente elas estão... Provérbios é a caixinha de promessa, praticamente, né? Porque é só um monte de conselhos, a caixinha de conselhos, né? Porque nem sempre eles estão numa linha racional, assim, né? Às vezes ele está falando uma coisa, ele pula para outra. Ou, por exemplo, eu lembro a primeira vez que eu li o livro do profeta Jeremias. Ele não está em ordem cronológica. Dentro da profecia lá que aparece no final, ele deu no começo. Tipo, uma coisa não bate com a outra. Então, essas diferenças assim que a gente passa batido. Exato. Mas eu acho que uma coisa importante, às vezes, a gente carrega algo da nossa cultura, que é eu leio a Bíblia pensando no que ela tem para mim, né? E qual a lição que eu vou aplicar ali. E a Bíblia não foi escrita para você, né? A Bíblia ela é a grande narrativa e ela sempre vai apontar para Jesus, né? Então, às vezes, eu estou procurando aquela coisa assim, né? E querendo ou não, isso carrega um certo humanismo muito forte, que é algo cultural nosso. Mas, às vezes, isso revela até alguma idolatria no nosso coração, a nossa própria pecaminosidade, no sentido de por que eu estou lendo a Bíblia? Eu estou lendo com o sentido de aprender mais, de ser mais como Jesus, de adorá-lo, ou eu estou lendo a Bíblia porque eu quero alguma coisa que vai me fazer, né, 10 lições para viver melhor? Não é isso. Isso é algo muito próprio da cultura ocidental no geral. Se a gente for comparar, por exemplo, com uma cultura oriental, a arte, por exemplo, a gente vê que na cultura ocidental o homem, né, tá sempre no meio, tá no foco, tá no centro. Já na cultura ocidental, talvez tem alguns quadros, né, que aparecem, né, talvez um agricultor lá num canto esquerdo, não tá no centro, estamos vendo outra coisa. Tem muitos estudos sobre essas diferenças, é bem interessante, né? Exato. A arte é uma manifestação disso também, né? Uhum. Muito bom. Alguém quer falar algo mais? Aqui, alguém aí na sala também quer falar mais alguma coisa? Se não... Se não, eu gostaria... Bem, não sei. Eu já tenho 4 minutos. Você quer despedir já? Você quer falar mais alguma coisa? Pode encerrar. Daí a gente despede com uma oração aqui. Tá. Então, eu gostaria só de adiantar, porque senão não vai dar tempo. Eu vou falar brevemente sobre Atos, só para vocês entenderem, porque ela é uma narrativa. Então, não quero entrar... Vocês estão vendo aqui, né? Sim. Mas só para vocês entenderem que Atos também é uma narrativa, mas a gente, como a gente já falou, usa muitas vezes Atos como se não fosse narrativa. Então, só quero deixar vocês pensando sobre isso para a gente continuar com a próxima aula, né? Pensem se quiserem ler um pouco Atos nesta semana, né, que continuamos na semana seguinte, para ver como muitas vezes a gente tenta extrair verdades absolutas de Atos, quando ela forma parte de uma narrativa da igreja, do movimento do evangelho na igreja. Só para deixar isso aí para vocês, tá bom?
Exato. Atos é muito mais historiográfico do que outra coisa, né? A gente, às vezes, acaba lendo como carta e não, né? Ela é um registro histórico, então tem que ser lido como tal. É muito legal estar estudando isso hoje, porque a gente consegue realmente perceber a importância da leitura correta da palavra, né? Estamos aqui estudando justamente para que a gente consiga fazer isso dessa forma. Eu acho que na sala, pelo que eu estou vendo aqui, não tem ninguém que está visitando pela primeira vez, né? E tem o Léo, tá ali, legal. Mas aqui na sala física a gente tem algumas pessoas que estão nos visitando, temos 2 jovens lá, sejam muito bem-vindos. Qual é o nome de vocês? Vinícius e? Estevão, legal, sejam muito bem-vindos à nossa classe aqui, sempre, né, todo domingo às 10 horas aqui, estamos aqui, também temos os nossos cultos nos sábados e os cultos no domingo, e temos um outro casal aqui também, que acho que é a primeira vez que estão frequentando a nossa sala, né? Sim. Qual que é o nome de vocês? Edson e Edmara, sejam muito bem-vindos também, Deus abençoe a vida de vocês, são muito bem-vindos aqui. Vou pedir para o Bruno fazer essa oração e daí a gente já encerra. Você faz a oração, Bruno? Faço. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por esse encontro, te agradecemos pela vida do Stex, que disponibilizou a estar fazendo essa aula para a gente. Louvamos pela sua palavra, Pai. O Senhor é tão maravilhoso que o Senhor nos deixou uma grande narrativa, uma grande história, o Senhor nos deixou a sua palavra, o Senhor nos deixou ensinamentos, poesias, histórias, mandamentos, cartas, o Senhor deixou todo esse registro histórico. O Senhor preservou tudo isso, o Senhor capacitou homens a escreverem, a traduzirem, a pregarem, e a gente vê a provisão do Senhor nisso tudo. A gente vê a sabedoria de Deus de ter escolhido as pessoas certas, nos tempos certos, nas culturas certas, para conseguir produzir a maravilha que é a sua palavra, Pai. E pedimos que o Espírito Santo nos dê sabedoria para poder lê-la, para poder entendê-la, desperta o nosso coração desejo de estar mais na sua palavra, de estudá-la mais profundamente, de viver mais conforme aquilo que ela nos orienta, de ser mais confrontados pela sua palavra, Pai. Constrange o nosso coração a isso. Abençoa também esse domingo, abençoa o culto que está começando agora, abençoa a vida de todos que estão aqui, que todos possam ter um domingo de paz, um bom feliz Dia das Mães, com todas as suas famílias. No nome de Jesus aqui eu oro e agradeço. Amém. 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 Sim, feliz Dia das Mães para todas as mães. Aí. Valeu, pessoal. Bom domingo. Vamos pro culto.